cobertores, essas coisas que estavam faltando totalmente naquela altura na Itália. Isso fez com que o soldado brasileiro fosse elevado, como dizer, reconhecido como a única força participante da Segunda Guerra Mundial que deu esse apoio à população, além de combater valiosamente no campo de luta, Monte Castelo, Montese, Castelnuovo, e no litoral toscano também, Massarosa, Camaiore, Monteprano, até aprisionar uma inteira divisão de inimigos. A 148ª eram 17 mil pessoas conjuntas se rendendo aos soldados brasileiros. Certo. Isso não pode ser esquecido tanto na Itália quanto no Brasil, porque é a história do nosso país. Eu nasci como brasileiro lá na Itália, mas tenho cidadania brasileira antes de ter a italiana. Certo. Me considero brasileiro, me considero gaúcho, fui criado por meu pai com valores gaúchos, passar um churrasco, tomar um chimarrão, esse tipo de coisa. E sempre teve esse sonho de conhecer o Brasil, que é uma coisa que me dá o maior prazer. Todos os anos, agora faz 10 anos que estou participando desses encontros dos veteranos, e cada vez a acolhida aqui, em qualquer lugar do Brasil que eu experimentei, é sempre uma acolhida assim, muito amistosa, a amizade muito grande. A semelhança entre os dois povos é muito grande e a integração, claro, também é muito forte. Muito bem, você falou sobre a questão da família, né? Como você nasceu na Itália? O pai era soldado, a mãe foi junto? Como é que foi? Meu pai chegou em Pistoia com a própria estação rádio e que montou na frente da casa da minha mãe. Os dois se apaixonaram bastante logo, foi uma coisa muito rápida assim. Química? Química, exatamente. Mas minha mãe estava com muito medo, ela estava com 16 anos, então era muito novinha, meu pai já tinha 26. E, bom, os dois começaram a se conhecer, algumas festas, alguns bailes assim à noite, e os dois começaram a se frequentar. Meu pai começou a lidar com meu avô, que era um veterano da Primeira Grande Guerra, um ferido da Primeira Grande Guerra, e começou a levar em casa açúcar, café, essas coisas que faltavam. A minha mãe sempre conta que a primeira vez que chegou uma sacola de açúcar, ela comeu açúcar assim de colher, até enjoar quase. E nada, os dois se conheceram, foram namorando. Durante todo o período da guerra, meu pai chegou na Itália em setembro de 44, com o segundo escalão. E aí nada, no fim da guerra, meu pai regressou para o Brasil, junto com o restante da tropa, com a promessa de casar com a minha mãe e trazê-la para cá, para viver no Brasil. Mas logo, no Rio de Janeiro, meu pai foi designado para ser o guardião do monumento do cemitério. Então ele voltou para a Itália e os dois já tinham casado por procuração. Na previsão da minha mãe viajar para o Brasil, os dois casaram-se por procuração. E nada, naquela altura, em 46, meu pai voltou para a Itália e começou a tomar conta ali do cemitério, começou os contatos com as autoridades para ver a possibilidade de recuperar os corpos que não eram sido sepultados ali no cemitério, e foi recuperar 8 dos 23 desaparecidos. E depois, quando o cemitério acabou, em 60, que os mortos foram para o aterro do Rio de Janeiro, ali meu pai voltou novamente para o Brasil
para ver como é que ele ia reajustar a própria família, onde é que ele ia viver, coisa disso. Aí surgiu a ideia de construir um monumento votivo militar brasileiro. Meu pai foi designado para ser o guardião do monumento militar brasileiro e ali ele viveu até 10 dias antes de falecer. Meu pai estava lá trabalhando no monumento. Sua mãe vive ainda? A mãe vive ainda. Ela viaja seguidamente para o Brasil atualmente. Esse ano não veio porque teve um problema no joelho, mas ela fala corretamente português. É apaixonadíssima por essa terra, especialmente para o sul do Brasil, que apaixona muito ela. Muito bem. Uma coisa que é interessante, houve então um envolvimento da população dos soldados brasileiros com as famílias lá. O seu pai foi um caso desse. E a população teve mais casos que aconteceu, que houve essa miscigenação, esse envolvimento, até porque vocês italianos são bem, como é que dizer, receptivos foram, né? Que a gente escutou nos depoimentos dos outros que eu fiz ali recentemente, né? Claro. Foram 58 casamentos entre soldados brasileiros e mulheres italianas, principalmente da região da Toscana. Estás brincando? Não estou brincando não. É mesmo assim. Isso porque os brasileiros que voltavam da linha de frente, que era lá no Monte Castelo, voltavam para a terra de Toscana, Pistoia, Pescia, Staffoli, onde tinham o depósito pessoal. E ali davam festas, eram jovens de 20 e poucos anos. Imagina que amanhã podia ser o último dia. Imagina que não iam namorar, que não iam aproveitar tudo que era aproveitável. Então, começaram vários namoros, 58 deles deram certo. Todas as mulheres foram para o Brasil, num só navio. Foi organizado em 46 um navio das esposas, com 57 esposas, porque a número 58 era minha mãe, que ficou na Itália por ter recebido a notícia que meu pai foi designado para ser o guardião do cemitério. Dessas 57 mulheres, eu conheço uns 15. E são todos casamentos que foram felizes, tanto no norte do Brasil, no centro, no Rio de Janeiro, no sul. Os que eu conheço são todos casamentos que deram muito certo. Olha que interessante. Então está aí toda uma pesquisa genealógica que deveria se fazer. Né? Poderia, exatamente para se reconstruir essa trajetória, essa questão que uniu brasileiros e italianos. Então, o que eu faço, né, morando aqui? Não tem banheiro, né? Não, é lá dentro mesmo. Ali dentro mesmo, tá? Aí, eu sou catarinense, morando aqui em Jaraguá do Sul, né? O que eu faço, né? Quais são o caminho de entrada para eu chegar a esse cemitério na Itália? Na Itália? Isso, pegando aviões, as escalas. Você pega o avião, chega em Florença, em Bolonha, em Pisa, e dali liga para mim e chega em Pistoia. Tem muitos que chegam em Pistoia sem ligar primeiro. Tem muitas pessoas que fazem contato pela internet, que o meu endereço, o e-mail está espalhado no Brasil inteiro. Certo. Mas tem também quem chega lá assim por acaso, o que soube do monumento na última hora, o que sempre teve a ideia de visitar o monumento, mas nunca deixou um tempinho para visitar o monumento. E muitas vezes me ligam da agência de turismo lá de Pistoia, que fica bem no centro de Pistoia, dizendo: Mário, tem brasileiros aqui querendo visitar o monumento. Eu sempre vou buscá-los, levo lá para o monumento. Quando eles querem, eu levo na área de combate, eu explico tudo certinho, a história toda dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, e depois geralmente eu os levo de volta para a estação de trem, às vezes até Florença, às vezes até Lucca, dependendo
que eles pretendem, do que eles precisam, principalmente. Olha, está aí, ó, bastante interessante. Então, né, o que você acabou de colocar, isso é tudo novo, porque a gente não tinha esse conhecimento. Eu sou professor também de história, né? Tem pessoas que chegam lá e ficam assim espantados, de boca aberta, vendo tudo aquilo que tem. Porque a gente tem no pensamento do brasileiro, o monumento deve ser um negocinho lá, deixado à toa, nada disso. Meu pai trabalhou a vida inteira para manter o monumento do jeito que merece, porque ele está representando o Brasil e está representando a FEB na Itália e no mundo. Eu estou continuando esse trabalho e tento fazê-lo da melhor forma que eu puder. Então tá certo, em nome do Museu da Paz de Jaraguá do Sul, do Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmecker, muito obrigado. Obrigado, senhor.